Olá, bem-vindo à nossa sétima aula de Química Básica, misturas homogêneas e heterogêneas. A gente vai ter hoje uma principal questão para responder, que é uma expressão que a gente usa no cotidiano, né? Ah, vai para aquela cidade no interior que tem um ar puro, você precisa de um ar puro. Mas a gente vai querer entender se existe ou não, né, o famoso ar puro, com o conhecimento que a gente vai ter de misturas homogêneas, heterogêneas, substâncias, tudo bem? Mas a gente não vai fazer só isso. Vou colocar aqui um resuminho das outras coisas que a gente vai fazer na aula, né? Que é como que a gente classifica as misturas, como que a gente vai classificar sistemas, como que a gente usa classificação por sistemas, os problemas comuns aí, né, encontrados para classificar esses sistemas e também como que alguns sistemas gasosos e sólidos que tem aí para a gente bem importantes e bem relevantes no nosso estudo da química, tudo bem? Então vamos lá? Bom, então a nossa sétima aula, né, é de misturas homogêneas e heterogêneas. Para isso, pessoal, a gente vai classificar no nível macroscópico alguns sistemas aí que a gente vai delimitar para estudo e entender as limitações dessas classificações, né? A gente já viu que mistura, né, uma quantidade de matéria com duas ou mais substâncias que a gente pode separar por algum processo físico ou físico-químico que tem composição e propriedade variável. A gente trabalhou com diversas misturas durante o curso, né? A gente já viu um granito, a gente já viu diversas misturas aí nas nossas aulas anteriores, no nível molecular, né? Agora a gente vai querer fazer isso aqui, olhar para um sistema no macroscópico e classificar ele, tudo bem? Para a gente ter uma definição primeiro do que é sistema, desculpa, do que é mistura homogênea e heterogênea, já vamos trazer aqui um textinho para a gente entender e a gente vai para os exemplos que vai ficar muito mais claro. Então, mistura homogênea apresenta todos os seus componentes aí distribuídos apenas em uma fase. Então, mistura homogênea, independente do número de componentes, tem uma fase e mistura heterogênea apresenta duas ou mais fases. Nos exemplos vai ficar muito mais claro isso. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Água e óleo, substâncias aqui, né? Substâncias puras, só tem água e só tem óleo. Se eu misturar, adicionar óleo na água, eu vou ter uma mistura. Quantos componentes? Dois componentes, água e óleo. Quantas fases? Então aqui eu tenho uma fase com água e aqui eu tenho uma fase com óleo. Nomes comuns aí que a gente utiliza na química. Eu tenho a fase aquosa e a fase oleosa, tudo bem? Duas fases. Quando tem duas fases na minha mistura, é uma mistura homogênea, desculpa, uma mistura heterogênea, hétero de diferente, duas fases aqui que a gente consegue identificar, tudo bem? Com composição diferente, propriedades diferentes. Então essa fase tem algumas propriedades, né? São as propriedades da água. Essa vai ter outras propriedades. Então são duas fases que são diferentes, né, do hétero, tudo bem? Vamos para outros exemplos aqui agora. Pego o óleo, jogo na água, só que sobre agitação. Eu tenho diversas gotas de óleo na água. E aí, mudou a nossa classificação desse sistema macroscópico aqui? Não, eu continuo tendo dois componentes e continuo tendo duas fases. Isso aqui é um erro muito comum. A pessoa vê diversas gotas de óleo e acha que cada gota é uma fase. Não, cada gota é uma porção, é uma parte da fase oleosa, tudo bem? Mas aqui eu tenho duas fases, fase aquosa e fase oleosa. Não muda. Sistema, desculpa, mistura heterogênea. Os sistemas a gente vai ver mais para frente, né? O que é essa classificação por sistema. Então, mistura heterogênea, tudo bem? Agora, álcool e água. Eles são transparentes, né, pessoal? Não é azul, mas aqui no nosso desenho tem que ficar azul para a gente conseguir conversar, representar e ficar didático. Se eu jogo álcool na água, eu posso produzir a água com álcool. Então, né, a gente usa para higienizar superfícies, higienizar a mão. Né? O álcool 70, por exemplo, é uma mistura de água e álcool. Essa mistura, ela se distribui aqui de forma uniforme, então a gente tem dois componentes, água e etanol, formando uma única fase. Quando a gente tem uma única fase, como no álcool 70, que a gente está utilizando muito, né, a gente tem uma mistura homogênea.
beleza? Mais alguns aqui sistemas pra gente. Sal na água, joguei, misturei, quantos componentes? 2, água e sal. Quantas fases? Uma só. Eu consigo ver um lugar com sal, outro lugar com água. Se eu pegar isso aqui e fizer uma análise das propriedades, elas estão variando? Não. Então eu tenho apenas uma fase aquosa com sal misturado. Então é uma mistura homogênea. Mas cuidado, se eu tiver muito sal e solubilizar, jogar esse sal aqui para dissolver ele em água, vai ficar um pouco de sal no fundo. Então tem aí a propriedade, né, de solubilidade. Então tem um limite que eu consigo colocar de sal dentro da água, né? Eu consigo dissolver esse sal até um certo limite que a gente tem pela solubilidade. A partir disso, ele vai formar esse corpo de fundo aqui, esse sólido no fundo. Então a gente tem dois componentes, água e sal. A gente tem a fase água salgada, que é água com sal, e a gente tem a fase sal sólido no fundo. Então eu tenho dois componentes e duas fases, beleza? Mistura heterogênea por causa de ter duas ou mais fases. Agora, pessoal, a gente vai trazer a questão do sistema. Se eu pegar uma água aí destilada, que a gente vai entender mais para frente, mas se eu pegar água e misturar com gelo, quantos componentes, quantas fases eu vou ter nesse sistema de análise aqui? Então agora a classificação sistema é importante para a gente. Eu tenho gelo, jogo na água. As duas substâncias são água. Eu vou ter esse sistema de água com gelo. Quantos componentes eu tenho? Ah, tenho 3 aqui, 2 cubos de gelo e água. Não, eu só tenho água, então eu só tenho um componente, pessoal. Quando eu só tenho um componente, não tem como ser uma mistura. Quantas fases eu tenho? Duas, eu tenho água na fase líquida e água na fase sólida, dividida aqui em duas partes, em duas porções. Então é uma mistura heterogênea? Não. É um sistema heterogêneo. O sistema eu posso usar tanto para substâncias quanto para misturas. Mas como aqui eu só tenho uma substância, para eu falar que é uma substância heterogênea é estranho. Então eu tenho um sistema com uma substância só, heterogêneo. Tem um sistema heterogêneo. Essa é a nomenclatura, a linguagem que a gente usa para entender isso daqui, tudo bem? Agora vamos pegar aqui duas substâncias diferentes em no estado físico sólido. Pó de ferro e areia. Mistura o pó de ferro e areia, a gente consegue identificar que tem uma fase aqui da areia, uma fase do pó de ferro, que elas não se misturaram, né? Elas se misturaram, mas não formaram uma fase só. Elas formaram essa mistura heterogênea aqui de dois componentes. Então, você mistura. Ah, então misturou. Tem quantas fases? Duas, porque eu consigo identificar aqui uma região com propriedades do ferro e outra região com as propriedades, né, com a estrutura, com a composição da areia. Elas não são iguais essas fases. Por ter duas fases diferentes, mistura heterogênea. Beleza? Agora, olha que legal. A gente coloca tudo que a gente viu aqui e começa a classificar esses sistemas, porque tudo aqui é um sistema, tudo bem? Sistema de sal comum, sistema de água salgada com sal no fundo, água salgada sem esse sólido no fundo, que ela está dissolvida aqui, gotas de óleo em água. Vamos classificar isso daqui. Então, substâncias, a gente tem sal comum, água destilada e água com gelo, então isso aqui são apenas substâncias. Aqui a gente tem as misturas homogêneas que a gente viu, que tem apenas uma fase, e aqui misturas heterogêneas, porque tem, nesses casos aqui, duas fases, tudo bem? Duas fases, duas fases, duas fases, duas fases. Maravilha? Agora a gente traz a classificação do sistema. Todos esses 4 exemplos aqui são sistemas homogêneos e todos esses exemplos aqui são sistemas heterogêneos. Então eu posso ter uma substância se apresentando como sistema heterogêneo e uma mistura se apresentando como sistema heterogêneo. Beleza? Agora a gente vai, pessoal, para a parte dos sistemas no nível molecular. A gente vai trazer todo aquele conhecimento para analisar isso daqui. Vou lembrar vocês, pessoal, que é sempre importante curtir o vídeo para ajudar aí no compartilhamento, né, do vídeo. Você pode mandar para aquele amigo que está estudando também, para estudar junto. Se inscreve no canal, não deixa de fazer isso que ajuda muito o que a gente está fazendo aqui, tudo bem? Bom, voltando para a apresentação. Então, a gente viu essas classificações aqui no nível molecular, né, com esse zoom nanoscópico da água,
de estruturas sólidos iônicos como sal de cozinha, a gente viu a água com sal. Então aqui eu tenho duas substâncias puras, quando eu misturo, eu consigo observar essa mistura a partir da mistura de moléculas, né? Então eu tenho moléculas de água e os átomos carregados aqui, espalhados por essa solução do sal de cozinha, que é o Na+, e o Cl-, tudo bem? Se eu pegar qualquer ponto aqui dessa mistura de água com sal, eu vou encontrar isso. Eu não consigo diferenciar uma fase, um lugar que só tem água, um lugar que só tem sal de cozinha, como esse sólido aqui, tudo bem? Por isso que é uma fase só, por causa dessa questão no nível molecular. Se você quiser se aprofundar, voltar nisso, só ir lá para a aula 5, tudo bem? Agora, os problemas da classificação, esses problemas aparecem quando a gente tem esse entendimento do nível molecular. A água, pessoal, mineral que a gente tem, quantos componentes, quantas fases tem na nossa água mineral que a gente bebe, por exemplo, de um filtro da torneira, de um filtro de barro que a gente compra numa garrafinha. Então, aqui, pessoal, a gente não tem como saber quantos componentes tem. Tem diversos componentes, porque tem água, diversos sais dissolvidos aqui e diversos gases dissolvidos também. Os gases eles se dissolvem na água. Tanto que se você ferver a água e beber, esse gás sai e ela vai ter um gosto diferente, só de curiosidade. Então, como tem diversos componentes aqui e eu não consigo diferenciar eles por propriedades, por composição, eles estão distribuídos aqui, o que a gente tem? Uma mistura homogênea monofásica, né? Toda mistura homogênea é monofásica, porque se a mistura é homogênea, ela vai ter apenas uma fase. Então isso daqui é uma nomenclatura que eu coloquei só para mostrar a redundância, tudo bem? Então, uma mistura homogênea que a gente tem aqui. Se eu trouxer do nível molecular para analisar, o que eu vou observar? Diversas moléculas. Então, o gás O2, né? A gente tem aqui o gás CO2 dissolvido. O sal de cozinha, por exemplo, tem um pouquinho de cloreto de sódio na água. Então, tem o cátion Na+, o cloreto o Cl-. A gente tem a maior quantidade aqui de moléculas de água. Tudo isso na nossa garrafinha de água, que é monofásica, né? Assim como todas as misturas homogêneas, tudo bem? Então, isso daí traz um problema pra gente. Às vezes, eu tenho a água, só para voltar aqui, né, que eu estava me esquecendo de comentar. Água. Se eu falo água, você tem que saber que a água deionizada, destilada, sem esses sais dissolvidos, sem esses gases dissolvidos, vai ser água pura. Então eu tenho água pura? Tenho. Mas a água que a gente bebe, ela é uma mistura, tudo bem? É uma mistura de sais, de gases na água. Então a água pura, a gente vai obter ela, ter ela somente no laboratório, que a gente retira esses sais, retira esses gases, tudo bem? E aí sim, somente vai ter água, somente vai ter moléculas de água no nosso sistema ali que a gente analisar. A água que a gente bebe não é uma substância pura. Então já vai pensando aí, existe ar puro? Vai pensando nisso que é a nossa pergunta da aula. Então vamos classificar aqui antes disso alguns sistemas sólidos, pessoal. A gente já viu o granito, que é uma mistura de mica, quartzo e feldspato. Então, se a gente já viu isso, né, vamos fazer um pouquinho mais rápido aqui. Quantos componentes eu tenho na minha rocha de granito? 3, mica, quartzo e feldspato. Então é uma mistura heterogênea com quantas fases? 3, a fase rosa, a fase mais escurinha aqui, a fase transparente, né? Essas três fases, rosa, escura e transparente, cada uma de um mineral, cada uma vai ter uma propriedade ali, né, diferente, porque elas são fases diferentes, e é uma mistura trifásica, porque tem três fases. Então, bifásica, duas fases, monofásica, uma fase só, né, meio redundante falar que misturas homogêneas são monofásicas, e trifásicas, como é o caso, três fases. Ligas metálicas, pessoal. Nas Olimpíadas a gente vê, né, as medalhas de bronze, os instrumentos musicais feitos de latão, os relógios de, né, a gente não tem isso, né, mas um relógio de ouro 18 quilates, isso aqui são ligas metálicas, são misturas de metais que a gente já viu na aula de história da química, né, que o bronze era cobre com estanho. A gente viu as ligas metálicas já ao longo das nossas aulas. Essas ligas metálicas, pessoal, elas se misturam de uma forma que
as propriedades elas não vão ter uma região com uma propriedade e uma região com outra propriedade. Elas se misturam de uma forma homogênea. Então, as ligas metálicas são misturas homogêneas, tudo bem? O que acontece? Geralmente as ligas metálicas são homogêneas. Existe uma mistura que você pode fazer entre dois metais que fica lá um pedaço de estanho, um pedaço de cobre, que eles não ganham essa mistura que a gente chama de liga metálica com propriedade uniforme, tudo bem? Que é ter dois pontos, todos os pontos dessa mistura com a mesma propriedade. Então pode aparecer aí um sólido que tem um pedaço de um metal e um pedaço de outro metal e ser uma mistura bifásica, trifásica, tudo bem? Mas não é o caso geralmente nas ligas metálicas. O ouro puro, o que seria o ouro puro? Seria o ouro, apenas ouro. A gente viu que no ouro 18 quilates é uma mistura de ouro, prata, cobre, tudo bem? Por quê? O ouro puro, ele não é legal para usar em joias, né? Eu tenho ouro puro aqui, não consigo usar em joias. Ele é maleável, então se você faz um anel de ouro puro, você bate ele num lugar, ele vai amassar, vai dobrar. Ele não tem as propriedades adequadas para as joias, tudo bem? Mas para guardar lá naqueles fortes, naqueles lugares, né? Você olha lá a rainha da Inglaterra andando no todo o ouro que eles levaram do mundo inteiro, você vê lá tudo aquelas barras de ouro puro. Porque aí para estocar é legal você guardar o ouro puro, não misturar ele com cobre ou com zinco, como a gente viu, né? Com prata, com cobre para formar os outras formas do ouro, tudo bem? Sistemas gasosos. Agora, pessoal, a gente vai responder a pergunta se existe ar puro. Então a gente tem aqui uma serra linda, maravilhosa. Se a gente observar isso no nível molecular, o que a gente vai encontrar, pessoal? A gente vai encontrar diversas moléculas aqui presentes. Então, moléculas de N2, gás nitrogênio, CO2, moléculas de água, alguns gases nobres aqui, como o caso do argônio, tudo bem? Então, esses gases, essas moléculas, elas estão bem aqui na nossa frente, enquanto a gente está andando, caminhando. A gente anda no ar, o ar é um conjunto de moléculas, tudo bem? Qual que é a composição desse ar, né, do ar atmosférico que a gente tem aqui? Isso é muito relevante saber, viu, pessoal? A gente tem aproximadamente aqui 78% de gás nitrogênio, a gente tem uma porcentagem de 21% de gás oxigênio O2 e outro 1% é de outras substâncias, como argônio. Então, no ar tem argônio, cuidado aí, né? Água, essa porcentagem de água pode variar se o ar estiver seco, estiver hidratado. Se o ar estiver seco, se o ar estiver mais úmido. A gente também tem gás carbônico, né, que é o CO2. Então essas porcentagens aqui ela é muito relevante. A maior parte do ar que tem ao nosso redor não é oxigênio, a maior parte é gás nitrogênio. Por isso que não existe ar puro. O ar é uma mistura de gases, tudo bem? Então não existe isso. Ah, vai lá para a serra respirar um ar puro. O ar da serra é uma mistura de gases, tudo bem? A gente fala que é um ar puro, eu uso ar puro no dia a dia. Por quê? Porque ele não tem poluentes, nem excesso, não tem fuligem, né? Por exemplo, uma região de queimada, uma região seca também, com baixos índices, né? Umidade do ar ali abaixo de 12%. Quando a gente considera. Então, o ar puro é isso, né? Aquele ar úmido, livre de poluentes, mas o ar puro que a gente usa no dia a dia é uma mistura. Todos os gases são misturas, desculpa, todas as misturas gasosas são misturas homogêneas, né? Como a gente vai ver aqui. Então, não existe isso. O ar que a gente tem é uma mistura. Então, se eu pegar uma garrafa vazia para analisar quantos componentes tem, diversos, pessoal: N2, O2, CO2, água, argônio. Então, essa garrafa vazia, o que a gente tem aqui? Uma mistura homogênea novamente. Todas as misturas homogêneas são monofásicas, tem uma fase só, mas o principal, todas as misturas gasosas são homogêneas. Não tem uma mistura gasosa que você vê um gás num lugar, um gás no outro, com propriedades e distribuídas aí de forma diferente, tudo bem? Toda mistura gasosa é homogênea, isso é muito importante. Então a gente tem aqui o N2, o O2, o argônio, a água, o CO2, beleza? Aonde a gente vai ter a
apenas um constituinte aí, né? Apenas uma substância nos gases comerciais. Então, nos hospitais, né? Para o pessoal que está passando por uma cirurgia, precisa de alguma coisa, aí sim. No gás comercial, se a gente der um zoom aqui no nível nanoscópico, atômico, molecular, vai ter apenas moléculas aqui de gás oxigênio. Então, quantos componentes tem? Qual componente? Gás oxigênio. Ah, então dentro desse cilindro eu tenho uma substância pura, tem apenas uma substância, que no caso é uma substância simples, que é o caso do gás oxigênio, tudo bem? Então cuidado com isso de ar puro, mistura, pode aparecer aí no nosso dia a dia, nas nossas questões de química, a gente não deve se confundir com isso. Existe ar puro? No dia a dia, no nosso cotidiano, sim, mas é uma mistura. Beleza? Agora um esquema aqui com tudo que a gente analisou para fechar. Então, vamos voltar aqui. A gente viu todos esses sistemas aqui anteriormente e trouxe esses 3 sistemas para analisar. Uma vidraria com ar, uma garrafa de água mineral e uma medalha de bronze. Estes 3 sistemas, pessoal, são misturas o quê? Homogêneas. Então, o ar, toda mistura gasosa é uma mistura homogênea. A água mineral que a gente bebe é uma mistura homogênea de sólido, né, sais minerais, com água líquida, com gases dissolvidos. A medalha é uma mistura sólida aqui de cobre com estanho, né, formando bronze. São misturas homogêneas. O que é legal aí para você? Isso aqui é legal você anotar, tudo isso daqui tem um resuminho disso. É você ver que não tem nada a ver. Ah, se eu misturar um sólido com um líquido, vai ser uma mistura homogênea? Ah, pode ser um sólido com líquido uma mistura homogênea, né? Ou pode ser um sólido com líquido, quando tem muito sólido, formar uma mistura heterogênea. A única mistura que você tem certeza que é uma classificação é mistura de gases, mistura homogênea. Agora, líquido com líquido pode ser heterogênea, líquido com líquido pode ser homogênea, tudo bem? E, para finalizar, para deixar aqui uma coisa que a gente vai ver mais para frente, vai ter uma aula de exercícios a seguir e depois vai ter uma aula com soluções, colóides e suspensões. Eu não vou adiantar aqui muita coisa para não complicar, mas é importante você saber que sangue, leite, tintas, gelatina, maionese, espumas, né, são colóides e aqui você olha assim, você fala, é uma mistura homogênea, né? Olha só, esse leite aqui é uma mistura homogênea. Mas não. Esses sistemas aqui, essas amostras que eu estou te mostrando, são de misturas heterogêneas. Então tem que saber que isso aqui é mistura heterogênea e você vai entender não na próxima aula, que é uma aula de exercícios, mas na seguinte, tudo bem? Soluções, colóides e suspensões. Então, tem que saber que isso daqui é uma mistura heterogênea. Ah, a maionese é uma mistura heterogênea? Sim, a gente vai estudar a maionese com detalhes mais pra frente. Tudo bem, pessoal? Então, veja a aula de exercícios, fica aí que vai dar tudo certo. E vamos fazer uma revisãozinha aqui do que a gente viu para a gente não se perder, que foi bastante coisa. A aula ficou aquelas aulas longas, né? Então vamos lá. O que a gente viu? Primeira coisa, independentemente do número de componentes, mistura homogênea tem apenas uma fase, misturas heterogêneas tem 2 ou mais. O granito tem 3, por exemplo. É muito comum a gente utilizar o termo sistema homogêneo, sistema heterogêneo. Água com gelo a gente viu que é um sistema heterogêneo. A gente viu que ligas, né, na 99,9% dos casos, são misturas homogêneas, né, que a gente usa o latão em instrumentos, o bronze em medalhas. E a nossa curiosidade aí da aula foi ver que não existe ar puro, porque o ar é uma mistura gasosa, né, e todas as misturas gasosas, para lembrar, são misturas homogêneas, tudo bem? Então foi isso que a gente viu. Obrigado por ter ficado até o final. Não esquece de se inscrever e curtir o vídeo, beleza? E segue na playlist aí fazendo suas anotações. Valeu!